Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite, rapaziada que acompanha o canal Welcome Aboard. Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje trago aqui um quadro muito inovador para o canal, talvez só para esse canal, porque não é um quadro tão inovador assim. Mas enfim, né? Faz tempo que eu tô querendo fazer um quadro para responder perguntas de vocês, né? Sobre coisas do hobby e sobre coisas que não são do hobby também, claro, mas pelo que eu senti nas perguntas, claro, né? São perguntas mais relacionadas ao hobby. Quem sabe um dia eu não faço um quadro aí com perguntas relacionadas a mim, ou sei lá, enfim, o que vocês quiserem, acharem mais legal. Então eu deixei faz um tempo já uma caixinha de perguntas no Instagram, e assim, eu deixei livre pro pessoal perguntar o que quisesse, né, sobre o hobby, enfim. E eu percebi que teve muitas perguntas legais e eu, né, já tinha falado para algumas pessoas que eu ia fazer um vídeo sobre. Então esse é um vídeo de respondendo perguntas do Instagram sobre o hobby. Então vamos lá, vamos acompanhar que tipo de perguntas vocês têm, vem comigo aí. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta aqui que eu vou ler é do Rafael Tresso, inclusive um abraço pro Rafael. A gente joga já junto há bastante tempo. Ele perguntou assim: quantos board games seria ideal para ter na coleção e o que seria exagero? Cara, é uma pergunta bem difícil, principalmente se você é colecionador, né? Então eu acho que a pergunta que você tem que se fazer antes de saber quantos board games tem na sua coleção é se você quer colecionar board games ou se você quer jogar board games. Porque, tipo, cara, se você fizer as contas, né, na ponta do lápis mesmo, sei lá, se você joga uma vez por semana, né, que é o que a maioria das pessoas costumam jogar, eu acho, só a gente que é meio psicopata e joga mais que isso, você vai acabar jogando, tipo, você não vai jogar, sei lá, você vai jogar um jogo da sua coleção por vez, se você tiver uns 50 jogos, entendeu? Aí isso fica ainda pior quando você tem amigos que também têm jogos. Então, sei lá, eu acho que a partir de 50 jogos, se você não é colecionador, eu acho que é exagero, né? Então, eu acho que o número ideal ali, se você quer jogar mesmo, se você quer, né, girar sua coleção, tirar aqueles jogos da pilha da vergonha, da fila da vergonha, eu acho que uns 30, 40 jogos ali, 50 estourando, né? Porque, cara, você não vai conseguir jogar tudo, né? Principalmente se você tem amigos que também têm coleção, vocês vão ficar ali disputando, né, pra jogar e tal, e tipo, não dá pra jogar tudo, né? Óbvio, as pessoas têm tempo limitado. Então eu acho que, sei lá, 40, não sei. Mas é uma pergunta aí que você que tem que se fazer, né? Sei lá, se você tem espaço aí pra ter jogo, se você quer colecionar, se o dinheiro tá sobrando. É uma pergunta que você que tem que se fazer, né? Uma outra pergunta que eu achei bem interessante, que foi do Rafa também, o Rafa fez. Qual o tempo ideal de duração de um Euro Hard? Bom, primeiro eu queria entender o que você quis dizer com Euro Hard, mas eu vou considerar que são os euros pesados. Eu sou uma pessoa que não gosta de jogos com tempo de duração muito longo. Então, tipo, Twilight Imperium pra mim é injogável, porque eu não gosto de ficar 7, 8 horas na mesa. Ninguém gosta, sei lá. Tá, tem gente que gosta, mas eu não gosto. Então, cara, pra mim a duração ideal de qualquer jogo, eu gosto de jogos rápidos, tá? Mas pra mim, cara, a duração ideal ali é 1h30, 2 horas. Se o jogo dura mais que isso, fica chato, fica enfadonho. Tá, beleza, às vezes, né, na primeira partida do jogo e tal, pode ser que dure 2h30, 3 horas, beleza, primeira partida a gente releva. Mas duração ideal, 2 horas, 2h30 estourando, tá? 2h30 estourando. Então acho que essa seria pra mim, né, a duração ideal. Eu não gosto de jogos muito mais demorados que isso. E os jogos rápidos são legais, mas como ele perguntou de Euro Hard, né, então falando de euro mesmo, eu acho que a duração é essa aí. O Caio perguntou: preciso usar mais mentalidade jogando xadrez ou damas? Cara, pergunta interessante, hein? Sei lá, eu acho que xadrez você precisa usar um pouco mais de mentalidade, porque cada peça tem uma habilidade diferente, cada peça se move diferente. Então, talvez você tenha que usar mais mentalidade no xadrez, mas também dama é um jogo mega estratégico, né? Sei lá, eu chutaria xadrez. Uma pergunta muito interessante que o Daniel mandou, um abração pro Dani. Ele perguntou o que é um meeple. Cara, um meeple... Então, na verdade, meeple é uma junção dos nomes My com People. E aí virou... Era pra ser My People. E aí o primeiro jogo que realmente introduziu a palavra meeple foi o Carcassonne. Que, inclusive, é um dos... se não o tile placement mais bem conceituado, mais famoso do cenário aí do universo de board games, né? Então Meeple é tipo a reimplementação do peão, né, que a gente usava nos board games
antigos, né? Então, Beeple, ele é tipo o seu povo, né? Era pra ser o My People e foi juntando, virou Beeple. Fofinho, né? Ah, Isnemusalie HC perguntou. Ela perguntou por que Dixit é o melhor de todos os tempos e nada mais importa. Cara, eu gosto bastante de Dixit, confesso que Dixit tá no meu coração, mas eu joguei tanto Dixit, que eu tô dando um tempo, tô dando uma desintoxicação de Dixit no momento. Então, o jogo é muito bom mesmo, mas eu tô fazendo um detox de Dixit. Tata Trevisan, minha mãe perguntou qual Family Game é o mais estratégico. Cara, uma pergunta bem difícil de responder, sei lá, mais estratégico, né? Não sei. Se eu fosse colocar um muito estratégico, é o Azul, talvez. Mas talvez o Azul ele seja mais tático do que estratégico, na verdade. Então, pensando que estratégico você tem que pensar bastante a longo prazo, talvez o Coatl seja bem estratégico. Ticket Ride acho que é mais tático, sei lá. Talvez eu colocaria o Azul, sim, tá? O Azul é bem estratégico, porque dependendo de onde você coloca a sua peça ali no mosaico, né? Você sempre tem que pensar rodadas à frente para ver onde você vai colocar as suas próximas peças para fazer elas pontuarem mais, né? A regra de adjacência ali. Então eu colocaria Azul aqui, tá? Mas é porque eu realmente não tô pensando em muitos aqui, não me veio à mente nenhum. Eu não fiz roteiro nenhum para esse vídeo, então tô só respondendo aqui. Eu colocaria, acho que Azul como um bem estratégico. Matheus Tom, um abraço pro Matheus. Qual o melhor jogo para iniciar os amigos nesse hobby? Essa pergunta eu não vou responder porque eu já fiz um vídeo, vou colocar no cardzinho aí, sobre os melhores jogos para você iniciar a sua coleção, né? Ou iniciar um amigo no hobby. Então vou deixar o linkzinho aí para você assistir. E outra pergunta do Matheus, como faço para jogar sendo pobre? Cara, para você realmente começar uma coleção, você não precisa de muito dinheiro, né? Agora, se você quiser realmente pegar os jogos que estão no hype, que são lançamento, lógico, você vai gastar mais dinheiro. Mas, cara, se você gosta de party game, você faz uma coleção aí com, sei lá, 200, 300 reais, uma coleção legal de party games. Então, sei lá, talvez em 200, 300 reais você não faça uma coleção de party games. Você pega uns joguinhos bem bacana, né? Muitos party games aí você acha usado por, sei lá, 40, 50 reais. Então, cara, começar a investir no party game, eu daria essa dica aí. O Rafa perguntou qual você acha a melhor forma de reduzir AP. Vou esclarecer aqui pra galera que não sabe, AP é um termo que a gente usa, né, que significa análises parálises, que basicamente tem a ver com aquele cara que não joga nunca. Ele fica pensando eternamente. Todo mundo tem um pouco de AP às vezes, mas sempre tem aquele cara que sempre tem AP. E daí a gente, né, gerou aí essa gíria aí que chama AP, que é a análise parálise. Cara, eu acho que sempre, às vezes, lembrar o jogador também que é a vez dele, porque às vezes ele tá pensando tanto que ele esqueceu que é a vez dele. Então, lembrar o jogador, né, com o maior respeito do mundo. Falou, mano, e aí, já pensou e tal? Ou, se você for mais tryhard, você pode botar um cronômetro, né? Acho que o Vitor deu essa ideia aí pra gente esses dias atrás, a gente tava a fim de colocar um cronômetro. E realmente, cara, eu acho que em jogos muito demorados, que geralmente demoram mais, vale a pena esse tipo de coisa assim, né? Você realmente cobrar, falar assim, aí, mano, já jogou e tal, não sei o quê. Porque às vezes não é por mal, né? A pessoa tá pensando, ela às vezes até esqueceu que é a vez dela, e é bom todo mundo ficar ligado nisso pro jogo não demorar muito, porque é pra ser uma experiência que todo mundo goste, né? Então se o jogo demorar horas e horas e horas e horas, ninguém vai gostar. Como você escolhe os jogos que compra? Pergunta do Daniel. Cara, eu acho que um dos meus principais apoios, assim, são dois, que são o designer e o tema, né? Então os dois, eles geralmente têm que estar muito bem casados um com o outro, né? Se eu não gosto do tema, cara, não existe designer, não existe jogo que me conquiste. Se eu não gosto do tema, a mecânica, o resto foi pro saco, sabe? Mas agora, se eu gosto do tema e às vezes o designer, tipo, eu não conheço, ou sei lá, né? Aí eu me esforço pra conhecer. Porque, cara, gostando do tema, pra mim, eu acho que o tema é um pouquinho maior, tá um pouquinho acima da escolha de designer. Então, se eu fosse colocar uma coisa, né, um critério só, eu escolheria tema, depois designer, daí talvez depois a mecânica, né? Porque a mecânica realmente... Aí depende, né? Pô, tô escolhendo um euro ou tô escolhendo um party game também? Depende. Tudo depende. O Danilo perguntou quais critérios um jogo de tabuleiro tem que ter para ganhar o jogo do ano.
Pra quem não sabe, o jogo do ano é uma premiação que é o Spiel des Jahres, né? Spiel des Jahres, na verdade, que se fala. E é uma premiação alemã que é dada lá pelo conselho lá. E tem, na verdade, tem várias... Tem 3 premiações, né, na verdade. Tem o Spiel, tem o Kennerspiel e tem o Kinderspiel. Respectivamente, o melhor jogo do ano, o melhor jogo de estratégia do ano e melhor jogo pra criança. Cara, não faço ideia, mas é um consenso entre a comunidade que os jogos eles estão cada vez mais sendo... os jogos que ganham o jogo do ano, eles estão cada vez mais sendo família, né? Então, eu vejo que eles prezam muito por essa familiaridade do jogo, né? Então, quanto mais família ele for, quanto mais o jogo der para jogar com bastante gente, né? Com um público mais amplo, eu percebo que eles dão ali eles dão um peso a mais para isso. Mas de resto, não faço a mínima ideia, só sei que a maioria dos jogos que ganharam o Spiel realmente são muito bons, tá? Então, alguma coisa o jogo tem pra ter ganhado o jogo do ano. O Dani perguntou, onde você compra esses jogos? Nunca vi nenhum desses que você joga na ReHap. Cara, essa é uma pergunta que, por mais que eu sei que o Dani fez zoando, é uma pergunta interessante, porque a gente fica perguntando assim, mas onde que você acha esse tipo de jogo, né? Eu vou fazer um vídeo, tá? Isso aqui é a parte 1. Eu vou fazer um vídeo parte 2 só com relação a dúvidas sobre mecânica dos board games modernos. E aí, aproveitando para falar de board games modernos, né? Qual que é a diferença daquele jogo que você jogava lá com a sua avó, com a sua tia, há muito tempo atrás, que é o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, Detetive? Qual que é a diferença desses jogos para os jogos de hoje em dia? Bom, a diferença é muito simples. Os board games modernos, que começaram ali na era do Catan, do Carcassonne, há 20, 25 anos atrás, eles são jogos com uma catapultada assim acima, eles estão um nível acima do quesito estratégia/tática, né? Então eles são jogos mais bem bolados, mais bem pensados, que geralmente vão depender menos de sorte e geralmente vão ter um tema um pouco mais, que faz até mais sentido, que a mecânica casa melhor com o tema, tá? Geralmente, estou falando isso. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Banco Imobiliário, né? Cara, Banco Imobiliário, o jogo te joga. Você rola o dado, onde você parar, você compra ou não. Quando tem sorte ou revés, você não decide nada também, quem decide é o jogo. Então, tipo, o que você tá fazendo, sabe? Você tá rolando o dado, onde você cair, você tem que só decidir se você compra o negócio ou não. E aí torcer para as outras pessoas rolarem o dado e parar na tua casa. Tipo, você não tá realmente jogando, entendeu? O jogo é que tá te jogando, sabe? Enquanto que, por exemplo, o Catan, você toma a maior parte das decisões, por mais que o Catan ainda tenha muita sorte e tal, mas a sorte ela não é um fator decisivo que vai te fazer ganhar ou não o jogo, claro, né? Ela importa bastante, né? Você pode ser bastante atrapalhado por causa da sorte, mas não é só sorte. Então essa sorte ela foi muito mitigada nos board games modernos. Por exemplo, falando do Detetive, né? Detetive é um roll and move e você, cara, basicamente quem cair nas salas, quem entrar nas salas primeiro e fazer os palpites primeiro, vai ganhar, cara. Não tem, é estatístico, né? Se você for fazendo um evento várias vezes, quem fizer mais o evento vai ter uma vantagem. Então o Detetive, né, por mais que seja um jogo que eu gosto muito, já joguei muito Detetive, Clue na vida, é um jogo que o jogo te joga, né? Mesma coisa o Jogo da Vida, né? O Jogo da Vida eu ainda acho um pouco mais temático, né? Realmente tem a historinha e tal, mas realmente também é um roll and move, né? Você girava a roleta lá, onde você caía, você tinha que resolver. Então, assim, a maioria dos board games modernos, eles tiraram essa coisa do jogo te jogar. Além do que eles têm uma estratégia, geralmente, né, um nível acima. Rapaziada, então, por hoje é só, tá? Eu vou deixar umas perguntas aqui pra parte 2 também. Essa foi a parte 1 do Welcome Aboard, respondendo perguntas sobre board game. A parte 2 eu quero focar mais nas mecânicas, né? Deck building, o que é worker placement e tal. Então, me manda pergunta no Instagram, deixa a sua pergunta aqui nos comentários, que eu posso ler no próximo vídeo, tá? Aproveita. Se você quer que eu leia a sua pergunta, deixa um hashtag Lagranja, que é o próximo jogo que eu vou trazer review aqui pra vocês. Review não, aliás, unboxing. Então, só para saber quem que assistiu esse vídeo até o final, deixa aí nos comentários hashtag Lagranja. Rapaziada, então eu espero que vocês tenham curtido esse formato de vídeo. Não deixe de se inscrever, não deixa de deixar o joinha, não deixa de comentar aí, comenta sua pergunta, comenta outra coisa, se você tiver interessado em outras coisas, em assistir outras coisas. Se você tiver ideias para o meu podcast, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição também. Lá tem bastante conteúdo de board game também. A gente tem um papo mais descontraído e convidados muito especiais, inclusive, cara, essa semana e semana que vem tem convidados especiais demais, então vão lá acompanhar, vão lá prestigiar a gente, eu e o Eric. Então é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu, fui!